Saudações, família! Sejam todos muito bem-vindos, hermanos e hermanas. O relato de hoje começa em um pequeno vilarejo do México, mas rapidamente se transforma numa das trajetórias mais polêmicas e influentes do universo clandestino. Estamos falando de um dos nomes mais pesados da velha guarda. Um homem que, mesmo com o passar das décadas, ainda desperta interesse de governos, séries da TV e estudiosos do submundo. Você provavelmente já ouviu falar dele como Dom Neto, mas por trás desse apelido existe uma figura que ajudou a moldar toda a estrutura das organizações obscuras que atuam até os dias de hoje. De Badiraguato para o mundo, a história de Dom Neto não é só uma narrativa de poder, é também um retrato da influência, dos bastidores da política e dos limites que alguém pode ultrapassar quando está disposto a tudo para chegar ao topo. Mas como esse homem escapou dos estadunidenses? Como se manteve influente mesmo atrás das grades? A resposta está nos próximos minutos. E acredite, essa história vai te prender até o fim. Bora pro vídeo. Ernesto Fonseca, mais conhecido entre seus aliados e também pelo público como Dom Neto, é uma das figuras mais marcantes na história do submundo organizado mexicano. Nascido em 1º de agosto de 1930, na cidade de Badiraguato, no estado de Sinaloa, uma região que ficou famosa por ser o berço de diversos capos de grandes organizações clandestinas, Dom Neto cresceu em meio a um ambiente onde a ilegalidade era quase parte da cultura local. Sobre sua infância, pouco se sabe com exatidão, afinal, estamos falando de uma época distante e muito pouco documentada. Mas o que circula entre jornalistas e historiadores é que Dom Neto deu seus primeiros passos no mundo do contrabando como subordinado de Pedro Avilés, um dos nomes de peso na época, apelidado de o Leão da Serra. Curiosamente, o apelido Dom Neto surgiu porque sua aparência lembrava a de um boneco de ventríloco famoso daquele tempo, que carregava exatamente o mesmo nome. Com a queda de Pedro Avilés, reconhecido por muitos como ao lado de Dom Juan, os primeiros grandes capos do submundo no México, Dom Neto não perdeu tempo. Se uniu a Rafael Caro e Félix Gallardo para formar a lendária Organização de Guadalajara, uma das organizações clandestinas mais poderosas dos anos 70 e 80 no México. Após a queda de Pedro Avilés, seus antigos aliados, Dom Neto, Rafael Caro e Félix Gallardo, deram início a uma nova era. Os três, todos naturais de Sinaloa, se mudaram para Guadalajara com um objetivo claro: fundar uma nova organização que revolucionaria o cenário do contrabando no México. Assim, nasceu a Organização de Guadalajara, considerada por muitos como a grande pioneira do contrabando moderno no país. Essa organização foi crucial na criação e expansão das rotas de envio de substâncias ilegais rumo aos Estados Unidos, moldando o que viria a se tornar uma das operações mais lucrativas e complexas da América Latina. Com uma estrutura bem montada, a organização era responsável pela produção e distribuição em larga escala de entorpecentes como a erva e a heroína. Ao lado de Caro Quintero, apelidado de O Príncipe, e de Félix Gallardo, conhecido como o chefe dos chefes, Dom Neto foi peça-chave na fundação de um império que daria origem a dois dos maiores grupos clandestinos da história recente, a Organização de Juárez e a Organização de Sinaloa. A figura de Dom Neto, ou Ernesto Fonseca, se destacou entre todos os seus aliados e rivais, não apenas por sua liderança firme,
mas principalmente por sua personalidade forte e marcante. Ele era conhecido por impor respeito onde quer que fosse, com uma presença forte e uma postura que deixava claro quem mandava. De acordo com o jornalista investigativo Jesus Lemus Barajas, Dom Neto era visto por amigos e inimigos como alguém extremamente implacável e direto. Quando surgia um problema, ele era sempre o primeiro a sugerir ou aplicar uma solução feroz. Um dos símbolos do seu poder era uma pistola banhada a ouro, que ele mantinha ao lado da cama todas as noites, como um lembrete silencioso do mundo em que vivia. Mesmo tendo abandonado a escola muito cedo, Dom Neto era considerado um homem surpreendentemente inteligente, com uma mente estratégica e uma habilidade impressionante para manipular situações a seu favor. Apesar de ter estudado apenas até a 4ª série do ensino fundamental, ele costumava se apresentar como advogado. Com uma fala firme, tom de voz autoritário e gestos dignos de um comandante militar, enganava muitos ao seu redor e construía com isso a imagem de alguém culto, instruído e voraz. A jornalista investigativa Anabel Hernandes, em seu livro As Damas do Contrabando, revela detalhes impressionantes sobre a vida de Dom Neto longe dos bastidores do submundo. Segundo ela, ele usava sua posição de poder para se aproximar de figuras públicas influentes e até mesmo celebridades do mundo do entretenimento. Entre essas conexões de destaque estava ninguém menos que Lucha Villa, um verdadeiro ícone da música regional mexicana. A relação entre os dois chamou atenção na época, pois mostrava como Dom Neto já não se limitava à clandestinidade, mas também circulava com naturalidade entre artistas, políticos e pessoas da alta sociedade. Essa proximidade com os famosos e as figuras importantes reforçava sua imagem de autoridade, ao mesmo tempo em que camuflava sua verdadeira identidade nas sombras. Anabel Hernandes também revela outro lado da estratégia de Dom Neto, a manipulação da opinião pública. Segundo a jornalista, ele investia grandes quantias em subornos a comunicadores e veículos de imprensa, tudo com o objetivo de construir uma imagem falsa de si mesmo, a de um homem generoso, quase um benfeitor da sociedade. Mas por trás dessa fachada, a realidade era bem diferente. Dom Neto contratava trabalhadores rurais em plantações clandestinas, onde eram forçados a trabalhar em condições precárias. Muitos desses camponeses mal tinham o que comer, viviam em alojamentos precários e eram constantemente vigiados para evitar qualquer tentativa de fuga. Agora, sejamos claros, alguém aqui realmente achava que ele oferecia contrato assinado e benefícios trabalhistas? Claro que não. Os campos eram comandados com mão de ferro e os lucros vinham do suor de quem não tinha escolha. A prisão de Dom Neto marcou um ponto decisivo na história do combate ao contrabando no México. Mas, como sabemos hoje, esse momento esteve longe de representar o fim do submundo organizado no país. Dom Neto foi capturado por conta de sua ligação direta com um dos episódios mais insanos já registrados no submundo, o rapto e a queda do agente da DEA, Kiki Camarena, no qual muitos jornalistas e antigos capos afirmam que o mesmo foi dado de baixa pela própria CIA. Camarena havia se infiltrado na organização de Guadalajara e reunido informações extremamente valiosas. Sua baixa gerou uma onda de indignação internacional e fez com que os governos dos Estados Unidos e a CIA rompessem seus laços com os capos do México e intensificassem sua resposta com ações coordenadas de alto nível. Foi assim que no dia 7 de abril de 1985, quando Dom Neto já tinha 55 anos, as forças especiais do exército mexicano, com apoio de agentes federais, deram início a uma operação de captura meticulosamente planejada. O alvo estava escondido em uma mansão luxuosa em Puerto Vallarta, no estado de Jalisco. A inteligência reunida por autoridades mexicanas e norte-americanas foi essencial para localizar o esconderijo. A operação teve que ser executada com precisão absoluta, já que Fonseca Carrillo era conhecido por andar fortemente equipado e cercado por seguranças particulares, que já esperavam algum tipo de ofensiva. Durante a ação, as equipes de elite invadiram o local com um golpe rápido e cirúrgico, surpreendendo Dom Neto e sua escolta. Houve alguma resistência, mas os agentes conseguiram dominar a situação sem nenhuma baixa. Após a captura,
Dom Neto foi imediatamente transferido para a cidade do México sob um forte esquema de segurança. Lá, ele enfrentou acusações de contrabando, rapto e queda, entre diversos outros delitos. Seu julgamento foi um dos mais acompanhados pela imprensa internacional na época, especialmente por conta do caso Camarena. Ao final do processo, Dom Neto foi condenado a 40 anos de prisão por sua participação direta na queda do agente da DEA e por outros delitos ligados à sua atuação dentro da organização. Se tem algo que podemos afirmar com certeza, é que em todo o planeta, até mesmo dentro das prisões, existe uma hierarquia invisível, onde quem tem dinheiro vive em um mundo completamente diferente dos demais. Logo que foi preso, Neto não teve uma vida comum atrás das grades. Muito pelo contrário. Usando sua vasta fortuna, ele conseguiu manter uma rotina cercada de luxos. Recebia refeições de restaurantes renomados, realizava festas dentro da penitenciária com direito a mariachis e até contratava a companhia de mulheres. Um verdadeiro rei em sua cela. Mas como tudo na vida, esse luxo tinha prazo de validade. Com o passar dos anos, a saúde começou a cobrar seu preço, e aos poucos, os privilégios foram desaparecendo. A idade chegou, trazendo consigo dores, doenças e limitações físicas. Mesmo com medidas de segurança rigorosas, Dom Neto ainda mantinha certa influência dentro da prisão. Por meio de visitas e contatos clandestinos, conseguia se comunicar com membros da sua organização e outros líderes do submundo. Mas esse poder, assim como sua juventude, também foi se esvaindo. Com a ascensão de novos cartéis e figuras do submundo mais modernas, seu nome foi sendo esquecido, apagado pouco a pouco da memória coletiva. Após mais de 30 anos preso, em 27 de julho de 2016, um juiz autorizou que Dom Neto deixasse a penitenciária para cumprir o restante da pena em prisão domiciliar, devido ao seu estado de saúde gravemente debilitado. Segundo sua filha, Joana Carrillo, naquele momento ele já estava irreconhecível. Sofria de câncer no cólon, reumatismo, hérnia, hipertensão severa, paralisia parcial do lado direito do corpo, além de quase não enxergar mais. A lista de doenças era extensa e seu corpo fragilizado. A decisão gerou polêmica. Parte da população enxergou aquilo como um gesto de humanidade com um idoso à beira do fim. Mas alguns acreditavam que, independentemente da idade ou das doenças, Dom Neto deveria ter cumprido até o último dia de sua pena atrás das grades. Depois de deixar a prisão, Dom Neto passou a viver em uma área nobre chamada Vale Escondido, localizado em Atizapán de Zaragoza, no estado do México. Durante o primeiro ano de liberdade, ele permaneceu sob vigilância rigorosa. Sua residência era equipada com câmeras de segurança, ele usava uma tornozeleira eletrônica e, supostamente, era vigiado 24 horas por dia. Dom Neto, já bastante debilitado, passou a maior parte do tempo ao lado da família, que se tornou responsável por seus cuidados diários. As visitas eram extremamente restritas, autorizadas apenas sob permissão especial da Justiça. Ele também recebia acompanhamento médico constante para lidar com seus inúmeros problemas de saúde. Em 2017, um tribunal concedeu a ele um recurso que o autorizou a retirar a tornozeleira eletrônica e circular fora de casa, embora ainda sob condições específicas. Mesmo assim, Fonseca Carrillo nunca deixou de ser observado de perto pelas autoridades. Isso porque, apesar da liberdade, ele ainda enfrenta um processo nos Estados Unidos. A justiça americana determinou que Dom Neto deve pagar uma indenização superior a 20 milhões de pesos às famílias do agente Kiki Camarena e de Alfredo Zavala. Mas creio que a família Camarena jamais irá ver esse dinheiro. Hoje, aos 94 anos, Dom Neto é o espelho perfeito do auge e da decadência dos grandes chefes da velha guarda do contrabando mexicano. Sua trajetória continua despertando o interesse não só das autoridades, mas também do público em geral, principalmente após se tornar uma figura ainda mais conhecida na televisão. Sua história ultrapassou as páginas policiais e ganhou vida nas telas, especialmente com sua representação na série Narcos, México, da Netflix.
Interpretado pelo ator Joaquim Cosío, Fonseca Carrilho é retratado como um dos grandes arquitetos do contrabando moderno no país. A produção reacendeu o interesse de novas gerações sobre os bastidores desse mundo sombrio, embora também seja questionada por alimentar essa cultura. Mas o que não é impressionante é que os fatos retratados na série são apenas inspirados nos eventos reais. Recentemente, quando a notícia de sua libertação da prisão domiciliar veio à tona, a repercussão foi imediata. Inclusive, a própria presidente do México, Claudia Sheinbaum, foi questionada sobre a possibilidade de Dom Neto ser extraditado. Em resposta, ela declarou que o tema é delicado, que envolve decisões judiciais de alto nível e que o governo está acompanhando o caso com atenção. A verdade é que, mesmo com 94 anos, Dom Neto continua sendo uma figura monitorada. Por fim, Dom Neto, que um dia foi uma das figuras mais poderosas do submundo, hoje vive à sombra do que foi cercado de limitações, dívidas morais e cobranças judiciais que continuam ecoando as consequências de seus atos. No tengo conocimiento de que la DEA esté pidiendo algo así o alguna de las agencias de Estados Unidos. Hoy pregunté en el gabinete y lo que me plantearon pues es que se cumplió su condena. No sé en qué año le habían dado prisión domiciliaria, pues el señor tiene 95 años creo y hasta ahora pues permanece en su casa, pero fue que se cumplió su condena, no hubo aquí sin ninguna otra cosa y no tengo conocimiento de que se esté pidiendo por parte de una agencia. Preguntamos e les comentamos. Salve família! Se você assistiu até aqui, já sabe que essa história é muito mais do que um simples caso do submundo. É o retrato de como o poder, quando aliado ao dinheiro e à influência, pode driblar até mesmo as maiores autoridades do planeta. Então, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui a gente traz as histórias que ninguém mais tem coragem de contar. E se você quer ajudar esse projeto a continuar crescendo e ainda ter acesso a conteúdos exclusivos, bastidores das pesquisas e vídeos antecipados, considere se tornar membro do canal. Além de apoiar nosso trabalho, você ainda garante benefícios especiais e ajuda a manter viva essa missão de expor as verdades por trás do poder. Agora me conta aí nos comentários. Você acha que Dom Neto deveria ter sido extraditado ou que a justiça já foi feita? Deixem suas opiniões e vamos bolar essa ideia. Eu agradeço por ficarem até o final. Até a próxima. Sejam todos muito bem-vindos à loja do canal. Vocês amam séries e filmes que marcaram suas vidas? Agora é hora de levar seus ícones favoritos para onde você for. Na loja do canal, temos as melhores capas personalizadas para celulares, com designs exclusivos dos maiores sucessos do cinema e das séries. Quer o clássico terno preto de um mafioso icônico? A imagem que te marcou no filme? Ou o rosto marcante daquele personagem inesquecível? Aqui você encontra tudo isso e muito mais. Capas feitas com qualidade premium, alta definição de imagem e materiais resistentes para proteger seu celular com muito estilo. Entregamos em todo o Brasil, com frete rápido e pagamento fácil, porque seu celular merece ser único, assim como você. Acesse agora mesmo e conheça todos os nossos modelos. O site está nos comentários fixados. Aqui deixamos seu celular com a cara das suas histórias favoritas. Transforme sua paixão em proteção. Salve família! Se você acompanha e gosta do meu trabalho, eu preciso muito da ajuda de vocês. Dá um pulo lá no Apoia-se e se torne um de nossos investigadores daqui do canal. Valeu família!